O seriado mexicano Chaves fez parte da infância de muitos de nós e ainda encanta as crianças desta geração, e provavelmente das próximas. O humorístico possui seguidores nas mais diversas partes do mundo, sendo o Brasil um dos países com maior público. Um dos motivos do seu grande sucesso é seu texto que, incrivelmente, se mantém bastante atual, fora as atuações dos atores, que deram vida aos personagens cativantes da turma. O que certamente você não sabia, tampouco desconfiava, era que alguns fatos bizarros permeiam o universo aparentemente inocente do programa. Teoria da conspiração ou não, saiba o que há por trás do Chaves. O texto original, no qual este post se baseia, fora publicado no site Revista Bula e escrito pelo doutor em História e pós-doutor em Poéticas Visuais, Ademir Luiz, e já gerou um bocado de discussão entre os fãs ou simpatizantes da série televisiva por ser um tanto polêmico. Isso ocorre porque, em seu texto, Ademir disseca o seriado do ponto de vista do seu autor, Roberto Gomes Bolanos. Para começar, Ademir explica que o módico apelido de Bolanos no México é Chespirito, que naquelas terras soa como um diminutivo para Shakespeare ou um pequeno Shakespeare, numa comparação aberta ao grande dramaturgo inglês. Segundo Ademir, Bolanos é o criador de uma das mais sutis, brilhantes e temíveis representações do inferno em qualquer das artes: o seriado Chaves. Isso mesmo, meus caros, a vila onde se desenvolve toda a trama seria um pedaço do inferno e seus personagens pecadores amaldiçoados, condenados a vagar infinitamente naquele plano. Não vou reproduzir o texto inteiro aqui, pois o mesmo é bem extenso e vale muito a pena ser lido na íntegra. Então, farei um breve resumo. No México, o programa Chaves é intitulado El Chavo del Ocho, que traduzido para o português significa o moleque do 8, numa referência ao número da casa na qual o protagonista mora. Não, ele não mora no barril, como muitos pensam. Acontece que o número 8 escrito deitado representa o símbolo do infinito, pois a morte é infinita. Não haveria nada antes dela e nada depois dela. A vila seria então um pedaço do inferno no qual os personagens ficam eternamente repetindo as mesmas ações que os puseram ali, num ciclo vicioso e violento. Chiquinha chuta a canela de Kiko e faz seu pai pensar que o menino foi o agressor. Enervado, seu Madruga belisca Kiko, que chama Dona Florinda, que acerta um tapa no vizinho Gentalha, que descarrega a raiva no moleque, que atinge o seu barriga quando ele chega para cobrar o aluguel. Enquanto isso, o professor Girafales, queimando de desejo, bebe café, com um buquê de rosas no colo, sem desconfiar a causa, motivo, razão ou circunstância de tanta repetição. Outro aspecto do cenário da vila é que trata-se de um labirinto rizomático, confuso, cuja saída leva a uma rua estreita, a uma barbearia, a um restaurante, a um parque ou a uma sala de aula apertada. Cenários como Acapulco são exceções à regra. Há também a questão da suspensão temporal, afinal, porque o senhor Barriga sempre cobraria eternamente os mesmos 14 meses de aluguel? Por que não 15 ou 16 meses? Simples, o tempo não passa naquele lugar. Analisando os personagens, a coisa fica ainda mais esquisita. Cada um deles representaria um pecado capital e, como estão numa espécie de limbo, ficam fadados a refazer as mesmas ações.
Chaves turma. Os Chaves representam o pecado da gula, o moleque sempre insaciável, que ama o sanduíche de presunto e chama seu professor de linguiça, numa contradição aos costumes bíblicos, que relatam que a carne de porco é suja. O senhor barriga representa a ganância, pois somente alguém muito ganancioso cobraria os 14 meses de aluguel todos os dias. O Kiko é movido pela inveja, uma vez que os brinquedos alheios sempre são mais interessantes que os seus, apesar de serem maiores e melhores. O seu Madruga é a preguiça em pessoa e sempre acha uma desculpa para se esquivar dos seus afazeres e não pagar o aluguel. Professor Girafales e Dona Florinda representam a luxúria, os dois amantes que, apesar dos seus desejos incontroláveis, jamais passam da tradicional xícara de café e dos incontáveis buquês, pois estão condenados à abstinência eterna. Aliás, o fato do professor Girafales em sempre acender seu charuto, mesmo na sala de aula, representa o cacoete dos amantes em fumar após a relação. Uma vez que o corpo não acompanha a mente, só resta ao pobre homem fumar e fumar. A Chiquinha é a personalidade furiosa, representando a ira e que, apesar dos seus esforços, não consegue se expressar da maneira que gostaria por ser a menor da turma, logo, só lhe resta chorar. Dona Clotilde é a vaidade. Moradora do 71, 7 mais 1 é 8, ou infinito, possui um animal de estimação de nome Satanás e que ora é um cachorro, ora é um gato, demonstrando o aspecto transmorfo do demônio. Dona Clotilde Jaiminho, o carteiro, seria o único representante do lado de cá. Segundo o texto, ele seria um médium e suas cartas, psicografias. O fato de viver cansado demonstra o seu tremendo esforço em vagar entre os planos e sua amada Tangamandápio, onde tudo é grande e mais bonito. Não seria uma cidade, mas o próprio mundo dos vivos. Jaiminho Carteiro. O texto original segue, explicando os personagens secundários da trama como o Goldinês, a Popis, a Pati, Etuk e seu papel de patronos infernais, além de outros detalhes bem interessantes. Como já mencionado, vale a pena ler o original e se surpreender ainda mais.